Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Luqueiras aqui de volta pra vocês com um videozinho diferente, um vídeo aí que é um vídeo que me pediram no grupo do Joey. Já vou deixar um salve aqui pro Joey e toda a rapaziada lá que cola na live dele, caso vocês não conheçam, tá no YouTube e no Twitch também. Mas enfim, é um videozinho diferente, como foi recomendado. Tô sempre presente lá nos grupos do WhatsApp, conversando com a rapaziada e não é diferente. Pessoal vendo aí a gameplay do monstro, é brincadeira, mas perguntam como é a minha configuração, o que eu faço pra melhorar, principalmente ali individualmente. A minha performance, como vocês viram no outro vídeo, é completamente diferente quando eu tô gravando e quando eu não estou, porque digamos que quando eu não tô, eu pego ali uns 230 FPS, então a vantagem é bem maior, enquanto que eu tô gravando, eu pego uns 80, 90. Então assim, o que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui é basicamente é, como você pode estar melhorando aí o desempenho da sua máquina, mesmo tendo uma máquina ruim. A minha não é tão ruim assim, mas eu consegui fazer um milagre nela, né? Pegar ali bastante FPS. Então, vou estar trocando essa ideia com vocês, apresentando o que eu fiz. Mas tem muita coisa que vocês precisam entender, principalmente em relação à máquina de vocês, o sistema, internet, porque tudo isso é aplicado lá na sua gameplay, né? Então vamos lá, separei um pequeno roteirinho aqui pra gente não se perder. Vamos falar primeiramente do PC. Rapaziada, o que eu tô fazendo aqui pra vocês são dicas, tá? Não é uma solução, não é um tutorial, são dicas que você pode estar fazendo pra melhorar aí esse desempenho da sua máquina e do jogo que você vai jogar. Pode ser Polo Secs, que no meu caso é o Standoff, mas qualquer outro jogo também ele me ajudou bastante. Vamos lá. Eu vou falar primeiro do meu PC aqui. Eu tenho um Ryzen 5 5600G. Não tenho placa de vídeo, então isso, querendo ou não, afeta muito o desempenho também. Principalmente na hora que eu tô gravando. Porque, vou dar um exemplo, se eu gravasse e tivesse uma placa de vídeo, a placa de vídeo estaria mais responsável pela gravação, enquanto o processador pelo jogo. E isso é uma curiosidade, porque o emulador, ele puxa mais o seu processamento do que a sua placa de vídeo. Então, caso aí vocês estejam falando, pô, Luquinhas, eu tenho uma placa boa, eu vou jogar com muito FPS. Não, não é isso. O que afeta de verdade a gameplay é o processamento ali do seu PC. Então, assim, eu tenho esse processador que tem vídeo integrado, não tenho placa de vídeo, tenho 32 GB de memória RAM, né? E uma placa-mãe chamada BTUF 450 Pro Game. Além de ter um M2 também, que daí, caso você não conheça o M2, é a entrada mais rápida aí de leitura de memória ROM, que a gente fala, né? Então, esse é o meu PC. Além disso, o meu PC ele tá overclockado, né? Que se chama ali, é uma coisa que a gente faz, caso você não saiba, aumenta a performance do seu PC, mas você pode estar perdendo um pouquinho dele mais rápido, porque digamos assim, você está ali pressionando o seu PC para trabalhar de uma forma mais potente, e daí pode acabar gastando ao longo do tempo mais o seu PC, ou até mesmo queimando alguma coisa. Então, não recomendo muito vocês fazerem se tiver um PC bom já. Não é o meu caso, que eu não tenho placa de vídeo, mas eu fui lá, como entendo um pouco aí, fiz ali cursos, então, desde criança eu mexo com isso, eu fiz de uma forma que não interrompesse. Então, para eu ter ali um melhor desempenho em vídeo também, eu tive que fazer o overclock da minha máquina. O meu processador ele só tinha 2 GB de vídeo, então é como se eu tivesse 2 GB de placa de vídeo. Não é a mesma coisa, mas é como se fosse. Então eu fui lá, fiz um overclock. Como eu tenho 32 GB de RAM e eu não uso tudo, o que eu pensei? Vou dar um pouco desse GB de RAM para memória de vídeo. Sendo assim, eu vou ter um pouco mais. E isso já ajudou bastante. Mas enfim, não é uma solução aí, né? Então vamos lá. O que a gente pode estar fazendo aí para melhorar o nosso desempenho? Já falei ali é, da minha questão, do meu PC. Então, vamos ver o que mais a gente pode estar fazendo. Seguindo um pouco nesse ramo de PC, eu recomendo então você entender como funciona o seu próprio PC, aonde ele é mais forte, aonde ele é mais fraco. Você pode ter um bom processador, mas não pode ter muitos gigas de RAM ali, que ajuda, querendo ou não, no processamento, e vai muito além disso também. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fiz uma atualização do sistema do Windows aqui, tá? Esse vídeo todo está sendo no Windows 11 atualizado, e recentemente ia sair uma atualização que simplesmente o meu PC não ligava. Então fui lá, tive que desatualizar ele. E eu não sei exatamente tudo que ele tirou, porque é um pacote inteiro, então, enfim. E aí sim voltou a funcionar, e depois de um tempo ali, com as atualizações vindo de novo, eles corrigiram isso. Então é importante você também saber como o seu sistema funciona, não por completo, mas tipo assim, eu tô com tudo atualizado, software de vídeo, software de som, tudo isso pode gerar algum problema lá pra frente, sendo pra você ali na hora do seu gameplay, na sua máquina, enfim. Tendo tudo atualizado ali, tudo ok, tá rodando perfeitamente, a Luqueira não tá dando nenhum problema, então vamos embora para outras soluções. Vamos falar então aqui da parte interna do sistema, né? Vamos falar então da parte aqui interna do sistema, o que mais a gente pode estar fazendo. Bom, tô aqui na minha área de trabalho, você pode ver, tem alguns programas aqui. Não uso todos no geral, não uso todos no geral, mas vamos ver o que podemos fazer aqui, ó. Uma das coisas principais que vocês podem estar fazendo é abrindo a área de serviço. Isso, de novo, no Windows 11, rapaziada.
Aqui você vai ter acesso a algumas coisas do seu PC, né? No caso, os serviços que o seu PC fornece. E tem muita coisa, porque no geral, o Windows 11 vai ser, qualquer Windows, vai ser um Windows para todos. E você não é todo mundo. Então, para o que você quer, tem muita coisa aqui que é desnecessário. Tem muita coisa que você vai ver aqui que no tipo de inicialização vai estar manual, automático, desativado. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou separar por manual, desativado, enfim. Deixa eu encontrar a área do desativado e aqui você vai ver. Então assim, ó, deixa eu abrir um pouco mais a tela para vocês conseguirem ver. Então aqui na área de desativado tem muita coisa, por exemplo, o Adobe Update, eu não preciso atualizar, o Adobe está ali parado, eu não uso. Atualizador de fuso horário, não uso também. Cartão inteligente para quem tem ali, eu uso, principalmente em serviços, em alguns trabalhos, né, que tem uma máquina ali conectada, então você vai lá, põe um cartão e ele te dá um acesso. A gente não usa isso aqui também. Tem muitas outras coisas aqui, por exemplo, coisa da Microsoft, VP Cliente, serviço de geolocalização, coisa do Xbox também não uso. Então, no que isso afeta principalmente vocês? Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas, vocês vão vir aqui em desempenho e vocês vão encontrar que, principalmente na parte da CPU, vai ter um número de processos que o seu PC está realizando. Aqui no meu, por exemplo, está 134. Então, se você não fez aquele desligamento dos processos do seu PC, você vai encontrar esse número muito maior. Eu, por exemplo, quando eu fiz o desligamento do meu, ele ficou ali em torno de 114, 118. Agora já está até um pouco maior, tem até que rever o que ele está usando de novo. Mas, no geral, você vai diminuir esse processo, assim como uma mente humana. Quanto mais coisa você está fazendo ali, mais dificuldade você vai ter para executar essas coisas. Então, a gente diminui esse processo para liberar mais CPU. E como eu já expliquei no começo, o nosso emulador ali, caso você queira jogar um standoff ali com mais FPS, vai utilizar ainda mais o seu processamento. Já aproveitando aqui para falar para vocês, ó, aqui vocês conseguem ver o nome do meu processador, o gigahertz dele, aqui vai estar 23.8 em uso, mas eu tenho 32 GB de RAM, é porque eu fiz aquilo que eu falei para vocês, né? Overclock ali, passei uma quantidade para ajudar a CPU no processamento de vídeo, e daí eu só fico com isso aqui sobrando. Aproveitando aqui na área da RAM, né? Memória RAM para vocês, eu vou explicar um pequeno aplicativo que eu uso que eu acho muito útil, principalmente para quem tem pouca memória RAM no caso, né? Tá vendo que eu tenho disponível aqui 18.6 GB de memória RAM, enquanto que em cache eu tenho 7.8, né? Então a gente já vai fazer o seguinte, vai excluir esse cache, para daí a gente conseguir mais memória disponível para o nosso PC estar utilizando ali. E o aplicativo que eu uso para isso é um próprio aplicativo aqui da Microsoft. Você vai encontrar ele ali, basta pesquisar o nome, vai estar lá no site certinho, até aparece aqui sisteminterno.com, não tem problema, é só acessar. Ele vai estar em inglês, mas a única função que eu uso nele é literalmente só para liberar aquele cache ali. Então você todo dia ali, quando for fazer alguma coisa, for jogar, for gravar, for editar, quer liberar aquele cache que está preso ali, que mesmo você indo lá e digitando assim no Regedit, ou em alguma AP data, que geralmente o pessoal vai lá e exclui as coisas, não adianta, ele fica aqui, né? Então vamos mostrar a magia acontecendo para vocês ao vivo. Vocês vão vir em empty, que em inglês seria esvaziar, né? Então vamos procurar standby list, que seria programas ali que estão esperando você ir lá e usar ele de novo, e geralmente eles deixam pronto para agilizar. Isso que significa estar em cache, né? Vamos lá. Você vai só clicar aqui e você já vai ver a magia acontecendo ali, ó. Diminuiu simplesmente tudo, ficou ali uns 400 e pouco, e sempre vai aumentando porque o seu PC está sempre ali trabalhando. Então, de tempo em tempo é bom estar usando isso aqui, principalmente para quem tem uma baixa memória, né? Tá, rapaziada, além disso, eu também recomendo vocês, eu como, por exemplo, aqui no Windows 11, a explorarem mais aqui, principalmente a área de configuração de sistema, porque além daquele serviço que a gente pode desativar, tem outros que a gente pode ativar por aqui e vice-versa. Eu recomendo você fazer nos dois, e é claro, pesquisem antes de fazer isso, não tentem desativar coisas que vocês não saibam. Eu não vou falar tudo aqui porque ficaria um vídeo muito grande, mas é só dar um YouTube aí, um Google, coisas necessárias você pode estar desativando, principalmente aqui no seu sistema, então vai ter muitas coisas aqui em multitarefa, compartilhamento por proximidade, provavelmente vocês não usam, de recuperação, inicialização de PC, eu mesmo tenho várias funções aqui, ó, deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas. Aqui vai ter aplicativo de inicializar, eu deixo tudo desativado, só realmente que fica ativado é o que eu realmente vou usar. Então quando eu quero usar qualquer outra coisa aqui, aí sim eu vou lá, clico e abro e aí eu uso. Mas no geral eu deixo tudo desativado. Uma coisa que eu esqueci de falar é que você consegue configurar também através do seu próprio PC a forma como ele apresenta as coisas para vocês. Por exemplo, você consegue modificar a qualidade, por incrível que pareça, das coisas do sistema. Por exemplo, a fonte, a miniatura, tudo. Você consegue deixar ele em baixa qualidade, dessa forma ele vai ser mais utilizado ainda, mas eu não recomendo muito porque fica muito feio. Mas se você não tem um PC bom, aí você pode fazer de qualquer forma. Então vamos aqui pro BlueStacks. No meu caso, você consegue ver a versão ali do meu BlueStacks. É a primeira coisa que eu já vou falar. Dependendo da sua versão, eu não sei como vai ficar, porque essa que eu utilizo desde que me foi passada, eu acho ela muito boa e leve. Pode ter alguns problemas, digamos assim,
mas ela é o que funciona melhor para mim, então eu vou continuar usando ela. Eu vou tentar deixar o link dela na descrição, caso você queira testar também, até porque quem me passou foi o Mano Zé, já vou deixar um salve pro Mano Zé. E é uma versão mais leve, mais antiga, consequentemente vai rodar mais de boa no seu PC, mas ela pode faltar aí alguma qualidade em relação a botões, movimento, mas enfim. Então essa versão modificada aí eu acredito que ganhe mais FPS por ter menos coisa nela. Você consegue pelo site russo. Mas toma cuidado aí, eu vou tentar deixar o link salvo para vocês. Vamos lá pro celular então, vou voltar aqui ó, em Home. A gente vai ter aqui meus jogos, vai ter aqui as opções como se fosse de um celular mesmo. Então o que eu recomendo vocês a fazer deixa eu ver aqui exatamente. Aqui, na parte dos aplicativos, desativar muito deles. Então eu vou deixar aqui passando a maioria dos que eu deixo desativado para vocês. Depois aí dei uma pausa, vamos vendo exatamente o que eu deixo desativado. Não desativem tudo, porque a princípio algumas coisas vocês usam aí na parte do jogo também. Por exemplo, para você acessar sua conta do Google, você tem que ter o Google ativado, senão não vai rolar. A mesma coisa, principalmente se você tiver uma conta no Facebook, aí sim usa mais o Google ali para acessar o Facebook, para acessar sua conta. Então, deixar passando aqui para vocês o que eu tenho desativado, e aí devagar, sem problema, enquanto a gente vai passando para outras funções aqui. Vamos lá para a parte de configuração agora, uma coisa que é muito importante aqui, principalmente a parte de visualização, como vocês podem ver, e também preferir escolher ao gosto de vocês, mas saibam que, querendo ou não, isso também afeta no desempenho. Por quê? Porque é a forma como o BlueStacks vai estar mostrando o jogo para vocês, ou seja, no caso aqui, a minha tela é 1920 por 1080, mas se eu escolher essa resolução, consequentemente ele vai estar mostrando mais coisa para mim e utilizando mais a tela e processando mais. Então, o que eu prefiro no caso é o 1280 por 720, porque fica uma qualidade boa, não fica tão feio. Você consegue jogar tranquilamente com uma qualidade de FPS boa. No caso do DPI também afeta a qualidade ali. Isso aqui principalmente é a parte de qualidade, porque digamos assim, é a quantidade de pixels que eles vão usar para definir o que você está vendo. Então eu deixo o mais alto possível e daí a resolução eu deixo ali baixinho. Mas vocês podem ver aquela parte, pela parte do meu PC que não fica tão feio assim, 1280 por 720. A parte de enguin aqui eu deixo então desempenho e OpenGL sem problema nenhum. Esse aqui é para quem tem placa de vídeo, então não faz diferença para mim deixar isso ativado ou não, porque querendo ou não meu processador também é uma placa de vídeo. Textura desativado. A parte de desempenho realmente dentro da parte de engine é personalizado. Aqui no meu caso eu uso 5, mas lembra que eu falei que vocês precisam conhecer o PC de vocês. Então eu não posso colocar aqui para ele utilizar, por exemplo, 6, porque é o máximo. Então não sobraria nada para o meu PC processar. Vou dar um exemplo. Fiz aquele vídeo para vocês, utilizando 5 núcleos. A partir disso, um núcleo estava sendo basicamente para a parte de vídeo, para ele estar gravando, e outros 5 ele estava usando aqui dentro do BlueStacks. E, querendo ou não, isso daqui ajuda muito, é a parte importante do FPS, porque como eu falei, ele usa muito seu processamento. Então aqui em 5 para mim é o que fica mais estável, por incrível que pareça. Ele deixa mais estável, ou seja, fica uma faixa mais contínua de FPS, não fica caindo tanto ou subindo tanto. No vídeo aconteceu porque exatamente estava sobrecarregando minha CPU. Então, digamos que assim, 5 quando eu tô jogando sem gravar e tal, é de boa. Pega bastante FPS, não fica caindo muito, então é bem suave. Na parte de RAM ali, depende muito do que você vai utilizar, porque quanto de RAM você tem? Digamos, você tem só 8, por exemplo, recomendo você usar um médio ali. Se você tem 16, aí você consegue já usar um alto, porque daí sobra bastante. Eu uso personalizado como eu tenho bastante, eu expliquei pra vocês. Eu deixo nessa faixa aqui e já, pra mim já tá ótimo. Não precisa muito mais que isso também, porque ele não usa tanto taxa de RAM. Taxa de quadros ali, de FPS, eu deixo no máximo. Né? Se você, o seu foco é pegar bastante FPS, deixa no máximo. Ativar a taxa de quadros alto, né? Que daí vai permitir você fazer essa configuração. A configuração aí é automático. Na parte de preferência e configuração de performance, eu deixo aqui encerrar a página quando estão rodando jogos. Aqui embaixo vocês vão ver as opções que eu deixo ativado também. Vou estar fazendo igual eu fiz antes, só passando para vocês verem. Mas eu não acho que aqui afete muito, tá? Essa parte aqui também é importante. Por que eu digo que é? Porque é como... Eu posso explicar para vocês. É como o emulador vai emular. Né? O emulador vai emular. E de alguma forma, essa daqui é a melhor versão que eu acredito que seja de um ROG Asus. E daí ele funciona perfeitamente para essa versão que eu estou usando aqui. Eu não sei se o BlueStacks 5 ou qualquer uma outra versão dele mais atualizado colocar aqui esse fabricante, vocês têm também essa opção. Se colocar assim desse jeitinho vai dar bom, mas para mim, usando essa versão, vocês colocam isso aqui que fica sensacional. Então funciona de uma forma perfeitamente. Os atalhos aqui de tecla eu deixo tudo desativado, no máximo ali o F11 para você estar conseguindo fechar e abrir a tela. Questão de configuração de botão vai de cada um.
E no mais é isso aqui. É claro, não atualizem se vocês pegarem essa versão, porque daí vocês vão perder tudo, né? A parte de configuração dentro do jogo eu não acho que seja tão importante, principalmente pra mim não é. Eu tenho outros amigos que falam que desativar principalmente vídeo, deixar mais baixo e tal, afeta aí você ganhar mais FPS. Mas eu já fiz vários testes jogando com essas opções baixo, jogando com essas opções altas, e não fez nenhuma diferença pra mim. Então assim, vai de cada um, eu deixo tudo no alto, mas antigamente eu usava essa configuração. Depois que eu percebi que não faz diferença, então deixo tudo no alto de qualquer jeito pra parecer mais bonito, já que eu gravo os vídeos a 720 FPS, ou 720p, 720 FPS seria bom. 720p, então desse jeito eu consigo gravar melhor e ganhando mais FPS. Se eu gravasse uma qualidade maior, daí eu perderia, porque voltando ao assunto lá, puxaria mais o processamento, então assim eu perderia mais a qualidade. Então deixo no máximo para vocês conseguirem estar vendo de uma forma melhor, digamos assim. Aí do resto vai de vocês. Aqui já é opcional, opcional também. Game também é opcional. Então no mais é isso. Espero que essas dicas ajudem vocês aí a melhorar o sistema, o emulador, tudo que envolve ali o seu PC, esteja ganhando mais FPS, esteja ganhando mais qualidade de vida, porque eu sei quanto isso é irritante. Então essa forma foi como eu cheguei para estar conseguindo ali jogar de uma forma assim, tá me estressando muito. Mas aí esse jogo estressa demais. Então, no geral, vai ajudar no seu PC. Ajudou também a jogar um FIFA melhor de qualidade, apesar de não estar mais jogando. Mas jogos de terror, jogos com vídeo, no geral mesmo. Então, eu agradeço demais se você deixar aquele like, compartilhar com seu amigo. E é nóis.